Tinha tudo para ser mais uma história de folhetim típica do século XIX. Havia tantas e essa trazia enredo semelhante a outros. Jovem ignorante encontra mentor para abri-lo ao conhecimento e à riqueza. E assim ele muda o rumo de sua vida para sempre. Mas quando um clichê desse cai nas mãos de um escritor brilhante, nasce uma joia. Eis aqui uma perfeitamente lapidada: O Conde de Monte Cristo. O escritor francês Alexandre Dumas era um grande sedutor. Quando ele chegava em uma festa, todos queriam ficar em torno dele. Era bonito, magnético, um moreno de olhos claros, bem vestido, de gestos largos e riso contagiante. Falava bem, gostava de contar histórias. Dá até para supor que o seu personagem mais famoso tenha sido inspirado nele mesmo. Falando nisso, a gente termina de ler as quase 1.300 páginas de O Conde de Monte Cristo, sem conseguir decifrar completamente quem foi o Conde de Monte Cristo. Não porque tenha sido um personagem mal traçado, ai de mim, pelo contrário. Dumas construiu tão bem o Conde que o fascínio em torno dessa figura se mantém em suspensão durante toda a leitura. O texto traz muitas tentativas de descrevê-lo, e eu reúno algumas para você ter noção da dimensão da coisa. Monte Cristo é um homem educado, sombrio, altivo, estranho, imperturbável e elegante, de um bom gosto requintado. Detém o poder do fascínio e da fleuma. É um enigma curioso e interessante, uma criatura excepcional, um estrangeiro em qualquer lugar que vá, um grão-senhor de todos os países. Cosmopolita, estima a nobreza dos cavalos e a beleza das mulheres. Rico, poderoso, impressionante, belo, pálido e taciturno, exótico e de hábitos excêntricos. Tinha o fabuloso poder de influenciar pessoas e acontecimentos. Acima de tudo, Monte Cristo era um mistério. O Conde guarda dois segredos complicados: um passado e um plano. Vamos ao primeiro. O Conde de Monte Cristo é, na verdade, Edmond Dantes, um marinheiro humilde de Marsella, um jovem cheio de sonhos e de vida. Ao voltar de uma de suas viagens pelo mar, Edmond é promovido a capitão, dando a ele condições de se casar com sua noiva, Mercedes. Mas uma grande confusão interrompe esses planos. Alguns homens, movidos pela inveja, tramam um golpe para prendê-lo injustamente. Eles basicamente escrevem uma carta sugerindo que Dantes fosse um bonapartista ativo. Aí eu te contextualizo. Esse momento da história se passa no ano de 1815, com Napoleão Bonaparte deposto e exilado na ilha de Elba. Ser bonapartista, portanto, era estar associado a um usurpador, era ser um inimigo político direto, um traidor do rei, alguém que conspira para levar Bonaparte novamente ao poder da França. Dantes é então condenado injustamente à prisão e ao esquecimento, no tenebroso Château d'If, Castelo de If, onde sofre os piores tormentos. Lá ele encontra sua salvação na amizade com outro prisioneiro, o abade Faria, um homem sábio e culto que tira Dantes das trevas da ignorância e o expõe à luz do conhecimento. Faria também dá detalhes de um tesouro fabuloso escondido na remota ilha de Monte Cristo, localizada na costa italiana. Após 14 anos preso, Dantes consegue fugir e encontrar o tesouro. E quando isso se dá, ele morre. Calma! É um pensamento filosófico. E de fato, foi preciso que Edmond Dantes, o simples marinheiro, morresse em si mesmo, para que dele próprio nascesse o envolvente Conde de Monte Cristo. E esse passado, como te disse, é o primeiro segredo do Conde. E eu revelo agora o segundo, algo que na verdade você já deve saber.
Monte Cristo tem um plano de vingança. Não se trata de qualquer plano, de ir até seus algozes, os responsáveis pela sua prisão, se revelar e dizer: olha aqui como eu venci na vida. Não! O conde passa anos estudando cada detalhe. Viaja ao mundo, segue até os confins do Oriente para desenhar, em minúcias, uma vingança digna de um grande vingador. Alguém por aí há de pensar: mas pra que tanto spoiler? Meus caros, tudo isso que eu te contei até aqui são informações básicas, praticamente de domínio público. E mesmo se eu quisesse muito te contar tudo, não teria como. O livro traz uma riqueza impressionante de acontecimentos e nuances. A condenação de Dantes, seus 14 anos no castelo de If, sua fuga eletrizante, a descoberta do tesouro magnífico, o desenrolar lento de seu plano. Tudo isso é carregado de muita informação. Tudo amarrado de forma genial por Alexandre Dumas. Portanto, ouçam meu conselho. Não se fie nas adaptações cinematográficas. Se você ainda não leu O Conde de Monte Cristo, acredite em mim, você ainda não sabe do que se trata. E não me refiro apenas às subtramas, às histórias paralelas, aos infinitos diálogos e aos inúmeros e belíssimos personagens ignorados pelas adaptações existentes. Eu me refiro também às reflexões profundamente humanas presentes nesta história. Eu me refiro, acima de tudo, à transfiguração sofrida lentamente por Dantes, à custa de um grande sofrimento e de um desejo ardente derrotar, de maneira sofisticada, elegante e impiedosa, seus 5 inimigos, um por um. O brilhantismo deste livro reside, para mim, nesse aspecto. Alexandre Dumas escreveu O Conde de Monte Cristo para entreter o grande público. A obra, de linguagem acessível e fluidez contínua, foi originalmente publicada em fascículos no Journal des Débats, um dos mais influentes e respeitados da França. Cada nova edição do periódico trazia um novo capítulo da história. É por isso que cada capítulo de O Conde de Monte Cristo termina sempre com a atenção em alta, para que os leitores nem hesitassem em comprar o próximo número. E isso se deu de agosto de 1844 a janeiro de 1846, com enorme sucesso. As pessoas literalmente corriam até as bancas para acompanhar em primeira mão as aventuras do Conde. Dumas era um mestre na arte de magnetizar os leitores. Ele sabia enredar com a técnica do suspense, do corte dramático, da imaginação romântica, para criar cenas marcantes, sem contar a maneira magistral com que ele fez uso constante dos diálogos, para, mais uma vez, nos envolver. Assim como todos os personagens ao seu redor, nós, leitores, também nos pegamos seduzidos pelo conde e sua máscara vazia. Aos poucos, as muitas peças deste grande quebra-cabeça começam a fazer sentido, porque o texto não dá detalhes, inicialmente pelo menos, dos planos do conde. A gente tem ideia por causa de alguns lances, mas as coisas não são apresentadas de cara às claras. Mas em determinado momento da leitura, eis que surge uma luz, e é quase com incredulidade que finalmente entendemos quão longe Monte Cristo deseja chegar. O conde não se crê um vingador. Ele tem certeza de que chegou até ali pela mão da providência, e é se transformando na própria providência que ele deseja concluir a sua obra, fazendo a justiça a quem lhe impingiu a dor. Então, afinal de contas, o que vem a ser este livro? Uma reflexão sobre vingança ou justiça? Sobre inveja ou manipulação? Sobre o poder do conhecimento e do dinheiro? Agora, uma pergunta mais difícil. É moralmente correto torcer pela vitória do conde, nutrindo-se de sua própria dor para não perder o foco? Alguma coisa muda
quando Monte Cristo bebe, sem perceber e pela primeira vez em muito tempo, o cálice do amor, da amizade e da felicidade. Alerta máximo! Esses efeitos colaterais não estavam previstos no plano. A saga de Edmond Dantes, transfigurado em Monte Cristo, se encerra de maneira surpreendente. Eu adorei. E já adianto que também não tem nada a ver com algumas adaptações que existem por aí. Alexandre Dumas foi e continua sendo um dos maiores escritores franceses. Ele dedicou a sua vida inteira à literatura, tendo escrito mais de 300 obras. E eu cito aqui outra, também mundialmente famosa, que eu não sei se você sabe que é dele, Os Três Mosqueteiros. Outro detalhe interessante sobre o escritor. Dumas vivia de sua escrita e era remunerado por linha. Isso talvez explique o calibre de suas histórias, as descrições exuberantes e os diálogos que, às vezes, ocupam uma linha inteira com uma única palavra. Claro que tudo isso dá tom e clima ao que é narrado. No caso de Dumas, entretanto, rendia alguns francos a mais. Se eu tivesse que resumir o Conde de Monte Cristo em uma única frase, olha o desafio que eu mesma me dei. Eu escolheria uma passagem curta, aparentemente singela, mas carregada de significado, proferida nas últimas páginas pelo próprio Conde. É preciso tempo para pálpebras coladas pelas lágrimas abrirem-se novamente.